Querida igreja, eu não vi todos vocês ontem, certamente alguns não puderam participar aqui, porque nós tivemos irmãos de outras igrejas, tanto no trabalho das mulheres pela manhã, como na conferência JB, ontem à tarde e à noite. Então aqueles que eu não pude ver, conhecer, que a graça e a paz estejam com vocês também. E quero, antes de ler a palavra de Deus, explicar o que eu vou falar. Agradecer ao pastor Judy Clay, tem se tornado um amigo querido pelo convite que ele me fez e pela igreja que me acolheu com o carinho que o seu pastor demonstra para com os convidados. Muito obrigado a vocês com quem eu tive oportunidade de ter algum contato, mesmo que pequeno. Eu quero explicar o que nós começamos a falar ontem e entrar no tópico de hoje, e depois a gente vai ler porções da Escritura ao longo da minha exposição. Eu vou fazer um pouquinho diferente, porque ao invés de ler um trecho pequeno e fazer a exposição daquele trecho, eu vou ler trechos de uma história maior. O que a conferência se propôs a ensinar neste ano? Falar sobre o tríplice ofício de Cristo. Se você nunca ouviu falar disso, queria te dar uma notícia muito preciosa e para orgulhar o coração batista de vocês. A Confissão de Londres de 1689, ela acrescentou 2 artigos à sua confissão base, que era de Westminster, para falar do tríplice ofício de Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: na história dos batistas, eles amaram a teologia que eles estavam aprendendo e eles fizeram questão de enfatizar ainda mais o tríplice ofício de Cristo. Elas aparecem lá no capítulo 8, parágrafos 9 e 10 da Segunda Confissão Batista de Londres. Então eu estou trazendo isso porque eu queria que vocês soubessem que um presbiteriano vai falar de um assunto que é caro para nós dois. Tá bom? E muito para vocês, inclusive. Então, é muito gostoso a gente saber que isso une o povo que tem amado essa tradição e crescido explorando o tríplice ofício de Cristo. Para você que não estava ontem, isso aqui é cenas dos capítulos anteriores, tá bom? Então, bem rapidinho, é que nem série, é muito rápido, então presta atenção. Tríplice ofício de Cristo é uma categoria antiga, desde a patrística, desde os primeiros séculos da igreja neotestamentária, que explorou a ideia de que Jesus reuniu na sua pessoa aquilo que homens no Antigo Testamento faziam individualmente. O profeta era aquele que revelava a verdade de Deus, o sacerdote é aquele que aproximava as pessoas de Deus em culto, e o rei era aquele que representava Deus no governo e no domínio e na proteção do seu povo. Esses homens, eles faziam atividade separadamente, por isso que rei só vinha de Judá e sacerdote só vinha da tribo de Levi, e você não podia ser um misto, eu falei ontem. Então ou você era uma coisa ou você era outra. Então nós temos no Antigo Testamento personagens que fazem ocasionalmente função de outro ofício, mas eles são prioritariamente uma coisa. É o caso de Davi, que é um rei, mas que às vezes fala como um profeta, mas ele precisa de profetas na vida dele. É o caso de Moisés, que muitas vezes ele é um profeta, mas ele também dirige o povo como uma espécie de governante antes de um rei, não é? E assim nós temos personagens que são ora sacerdotes que também profetizam, e essa mistura acontece, mas nenhum deles formalmente exerce os 3. Cristo Jesus reúne na sua pessoa, na sua obra, o que os 3 ofícios apontavam em termos de redenção do Senhor Deus. Então, essa introdução é para dizer para vocês que o tríplice ofício, ele é uma categorização que resume bem toda a obra redentora do nosso Senhor Jesus. Ontem nós falamos do ofício profético na primeira palestra, depois do ofício sacerdotal, e hoje eu vou falar, para fechar, sobre o ofício real de Jesus. O fato de que Jesus é também rei para a nossa redenção. Eu digo que é importante destacar isso, porque nós não ouvimos com muita frequência em igrejas, vou chamá-las de tradicionais, sobre a realeza de Jesus. Sabe por quê? Quando a gente fala sobre salvação, normalmente a gente usa expressões que estão ligadas ao seu sacerdócio. A gente diz assim: ele expiou os meus pecados, ele trouxe perdão da minha dívida, né? Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar e me perdoar.
Essa é a linguagem bíblica e correta, mas ela diz respeito mais ao ofício sacerdotal de Jesus. A gente não fala com muita frequência que Jesus Cristo morreu e ressurgiu para me libertar dos poderes malignos. Parece conversa de neopentecostal, pastor. Não é? Mas o objetivo é mostrar que a Escritura está cheia de linguagem real, inclusive de linguagem bélica, de guerra, para falar da nossa redenção. Ela tem trechos em que diz que Jesus Cristo triunfou sobre principados e potestades na cruz, que ele julgou o príncipe deste mundo quando ele foi levantado da terra, que ele entrou na casa do valente, amarrou o valente para saquear a casa do valente, uma referência à ideia de que ele toma aquelas coisas que o valente tinha guardado na sua casa. São todas linguagens usadas para a pessoa e obra de Jesus, para dizer que ele é aquele que de maneira a guerrear, de maneira bélica, vem conquistar aqueles que são seus. Então eu estou falando isso porque isso ajuda a gente a expandir nossa percepção da obra de Jesus. Quando a gente só fala em linguagem sacerdotal, a gente pede de enxergar a riqueza da sua obra. E hoje eu quero então explorar um pouco mais dessa riqueza da obra de Jesus, usando a vida de Davi como uma espécie de tipo da obra de Jesus, da realeza de Jesus. Davi é o rei principal da história de Israel. Se você recentemente leu o livro de Reis ou Crônicas, você vai ver que todo rei é julgado segundo o padrão de Davi. Ele fez o que era reto segundo seu pai Davi. Ou ele não fez o que era reto segundo seu pai Davi. Interessante isso, porque a gente fala de Davi e diz, mas e o adultério dele? Mas ainda assim ele é considerado um rei padrão. Ele é considerado um rei temente a Deus. E nesse sentido, naquilo que ele acerta, vamos dizer assim, ele é tipo do Salvador Jesus Cristo. Ele é uma espécie de antecipação, uma sombra daquilo que Cristo faria como rei. Então eu quero ler com vocês trechos diferentes da realeza de Davi. Só que o que a gente vai fazer aqui é mais para o finalzinho da sua realeza. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 15. O que eu quero mostrar nesta manhã, não dá para a gente explorar a realeza de Davi inteira, são muitos capítulos, não é? Do livro de Samuel, incluindo o 1º e 2 Samuel. Então, assim, é praticamente metade do livro de 1 Samuel e o 2 Samuel inteiro, que é sobre o reinado, sobre aspectos ligados à realeza de Davi. Então não dá para a gente explorar tantos capítulos assim. Mas eu escolhi alguns capítulos que falam sobre o finalzinho do reinado de Davi, porque surge um usurpador dentro do reino, o seu filho Absalão. Então nós vamos falar nessa manhã sobre a ideia de que Davi não só enfrentou inimigos externos, mas também um inimigo interno, o próprio filho Absalão. E o meu objetivo ao ler e trabalhar alguns trechos da oposição de Absalão a Davi é fazer um paralelo com aquilo que existe entre Jesus e os opositores do seu reinado. Nós vamos falar sobre como esse período triste da história de Davi lança os nossos olhos para o ministério terreno de Cristo e como ele teve que triunfar sobre principados e potestades. Então eu quero começar lendo 1 Samuel 15, versos 1 a 18. Então eu peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer. 1 Samuel 15, perdão, não é primeiro, não, é 2 Samuel, perdão. 2 Samuel, capítulo 15, versos 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta. Porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça.
Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram convidados com Absalão 200 homens convidados. Porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens, que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, após ele pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus. 600 homens que o seguiram de Gate passaram adiante do rei. Irmãos, eu preciso explicar para vocês o contexto para chegar nessa passagem aqui. Você se lembra que o adultério de Davi trouxe uma consequência perene na sua vida. Deus disse a Davi que a espada jamais se apartaria da sua casa. Isso está lá no capítulo 12 de 2 Samuel. Como consequência disso, Deus faria que houvesse vergonha em público, ao invés de em secreto, como Davi promoveu vergonha. E algumas coisas de fato começam a acontecer na vida de Davi. A violência e imoralidade se proliferam. Ambos os pecados, violência e imoralidade, são retratados logo em seguida, no capítulo seguinte, quando Amnon, filho de Davi, se deita com a sua meia-irmã Tamar. E Absalão, também filho de Davi, mata o seu irmão por causa do incesto. Por conta disso, Absalão foge para o estrangeiro e fica 3 anos fora, ele é um foragido. A profecia de que o pecado oculto de Davi seria feito à luz do dia é cumprida em 2 Samuel 16. Absalão se mostra frio para a prática da vingança, o que revela o cultivo do mal em seu coração. Ele prepara uma forma de matar o seu irmão. Passados 3 anos depois da fuga de Absalão, o rei começa a pensar em seu filho de forma favorável. Então deixa eu fazer uma pausa aqui para você entender. Amnon deitou-se com a sua meia-irmã. Absalão espera o momento certo para matar o seu irmão. Ele não faz de impulso. O texto fala que foram 2 anos. Ele tramou isso e esperou o momento certo. Ele foge, volta, o coração do seu pai, que certamente estava partido porque havia guerra entre os seus filhos, começa a se tornar favorável para com Absalão. Então, usando Joabe, que era um líder lá no reino de Davi, Absalão consegue de volta espaço na terra de Israel, e ele volta a morar ali na cidade de Jerusalém. Mas só que ele não está plenamente reconciliado. Por quê? Porque eles não se falam. Passam 2 anos em Jerusalém sem contato com o rei. Aí Absalão não aguenta mais, fala assim: eu preciso ter contato com o meu pai. E ele coage Joabe a interceder por ele junto ao rei, para que haja reconciliação. E acaba acontecendo isso. Esse é o final do capítulo 14. Por que eu preciso dar esse cenário para você? Porque você vê a briga entre filhos, incesto, morte, assassinato. E aí, depois de tudo isso, passam alguns anos, Absalão aparentemente se reconcilia com Davi.
parece um momento perfeito para terminar o capítulo da série e dizer, eu acho que foi tudo bem. Mas aí começa o capítulo 15. E o capítulo 15 começa como? Absalão armando uma forma de tomar o reino do seu pai. Então o que eu quero fazer ao longo da minha exposição aqui é apresentar como é que alguém próximo ao rei usurpa o reino legítimo de Davi. E como isso tipifica aquilo que Satanás fez em relação a Cristo Jesus. Eu quero mostrar como a relação entre a história do Antigo Testamento e o ofício real de Cristo, ela passa por uma conspiração contra o rei. Depois eu quero mostrar como há uma desonra para um rei. A gente vai olhar uma outra passagem que trata disso, para então terminar com o triunfo do rei mais adiante na história em relação a Absalão. Nesses 3 momentos, eu quero relacionar sempre o texto de Davi com o ministério de Cristo, porque eu quero ajudar você a perceber como as relações não são fortuitas. É como se a história estivesse sendo contada antes e preparada para você compreender aquilo que acontece com Jesus Cristo. É como uma espécie de farol que lança luz sobre o que está adiante. Então o meu objetivo é que a gente aprenda sobre o ofício de Cristo, mas através da história desse rei Davi. Então vamos começar com esse trecho que eu li, que é a conspiração contra o rei. Vamos entender um pouquinho o que Absalão fez. Olha só, o capítulo 14, que vem antes do que eu li, ele diz que Absalão era um homem muito belo. E como tinha sido o seu pai. E ele já tinha então uma certa postura de realeza. Pensa num cara que é perfeito assim, né, para fazer a sua campanha política. Ele tem postura, ele tem beleza, ele provavelmente tem um bom discurso, mas agora ele vai lançar mão de recursos e um discurso adequado para a sua campanha ao trono. Então, o início da nossa passagem diz que ele utilizou cavalos, carruagens e 50 servos, para que as pessoas chegassem para Davi para suplicar alguma coisa e vissem alguém muito pomposo. Você não fica andando com cavalos e carruagens e 50 servos à toa. Isso deve ser muito importante, não é? Então ele faz isso, e isso é a forma dele se apresentar com ar de realeza, provavelmente impressionando o cidadão comum. Depois ele passa a interromper todo mundo que vai chegar e fazer uma espécie de intermediação do mal. E na sua intermediação do mal, não é? Ele diz que as pessoas que vêm suplicar a Davi, pena que você não vai ser ouvido. No reino aqui o pessoal não atende gente simples como você. Queria poder te ajudar, eu sou do povo. Sou do povo, entendeu? Então, ele cativa o coração das pessoas. A Escritura diz que ele ganha o coração do povo. Veja que maligno é a maneira como ele trabalha. Inclusive, no versículo 8, diz assim, no versículo 6, diz, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele ganhou o coração deles. Porque eles chegavam, ele dizia que ele queria poder para atender o pedido e acolher os suplicantes, ele os abraçava, os beijava, ele era uma pessoa cativante. Ele se mostrou um homem do povo. Em termos políticos, você sabe disso, a oposição sempre tem a vantagem de levantar os erros da situação e de mostrar que se eu tivesse no poder eu faria melhor. É sempre assim. E não importa quem esteja no poder. Entenda, quem não está, consegue detectar os erros dos outros com muito mais facilidade. E Absalão provavelmente trabalhou com elementos verdadeiros. Isto é, com algumas fraquezas do reino de Davi e o fato de algumas pessoas não terem acesso a todos os seus, para resolver todos os seus problemas. Observe como, depois de estar reconciliado com o rei Davi, Absalão executou um plano de 4 anos para chegar ao poder. Ironicamente, ele era um criminoso que voltou e 4 anos depois assumiu o poder. Eu não estou inventando aqui, eu só estou dizendo como é que a Escritura coloca isso, tá bom? Eu sei que isso é motivo de risada, mas qualquer coincidência
Qualquer semelhança é mera coincidência. O que eu estou querendo que os irmãos entendam é que ele seduziu o povo, ele reconstruiu a sua reputação e ele projetou diante do povo ao longo desses 4 anos uma situação com homens proeminentes que não sabem nem o que está acontecendo. Olha a dissimulação. Ele diz que ele convidou, no versículo 11, diz que de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Tinha muita gente que foi envolvida, que nem sabia o que estava acontecendo. Foi um golpe contra Davi, que não era todo mundo que estava armando isso. Tinha algumas pessoas que estavam adiante e acompanhavam a armação de Absalão, mas muitos não sabiam. E ele escolhe onde? Ele escolhe a cidade de Hebrom, que era a capital onde antes Davi havia reinado. A gente não sabe exatamente porquê, é possível que Hebrom quisesse voltar a ter proeminência, é possível, e talvez ele tivesse apoiadores lá, mas a verdade é que ele vai para Hebrom, e lá ele é conclamado rei. O texto ainda diz, no finalzinho, que no versículo 12, que Absalão mandou vir Aitofel. Aitofel era um conselheiro de Davi, um conselheiro muito hábil. E isso é chamado no versículo 12, no final do verso 12, é chamado de uma conspirata, é o narrador que está dizendo isso. E eu quero dar uma dica para você, todas as vezes que você ler narrativas, preste atenção na avaliação do narrador. Ela sempre nos dá a ótica com a qual Deus quer que você leia a Escritura. Se o narrador fez um comentário, é muito importante. Ele está levando você a compreender o significado daquela narrativa. Então ele diz que, enquanto lhe oferecia os sacrifícios, crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão, e tornou-se poderosa aquela conspirata. Então, é assim que é apresentado. Veja, eu quero aqui começar a preparar você para entender que a figura de Absalão, ela se assemelha àquilo que Satanás fez quando utilizou-se da Escritura contra Cristo para o seu próprio interesse de poder. Teve um momento que Absalão disse para o rei assim, me deixa ir para Hebrom, porque eu tenho que cumprir um voto que eu fiz ao Senhor. A gente não sabe se ele fez o voto. O que a gente sabe é que ele usou da sua fé para agir de maneira dissimulada e enganosa. E o inimigo faz assim mesmo. Na tentação a Jesus Cristo, a gente vê o inimigo usando aquilo que nós temos de tão precioso, a palavra do próprio Deus, contra os intentos redentores de Cristo Jesus. Então é nesse sentido que Absalão se assemelha à figura daquele que faz parte do reino, mas que que de maneira próxima ao reino acaba estimulando essa conspiração. O outro personagem que eu quero destacar, eu mencionei há pouco, é Aitofel. Ele é alguém do círculo íntimo. Quando Davi fica sabendo que seu próprio conselheiro estava entre os que conspiravam com Absalão, olha o que ele diz no versículo 31. Verso 31, ele diz assim: então fizeram saber a Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Isso se cumpriu porque depois ele aconselha, Absalão Aitofel que aconselha a deitar com as concubinas do seu pai em público. E mostrar essa afronta ao poder de Davi. Depois ele dá um outro conselho que é aparentemente muito sagaz. Davi sai do reino e ele e os seus soldados estão cansados, então é o momento de pegá-los em fraqueza. Mas por causa de Deus ter usado um infiltrado de Davi no reino, chamado Uzai, o conselho de Aitofel não é ouvido. E olha que curioso, Aitofel, por não ser ouvido, ele prefere se matar, e o texto diz que ele vai lá e se enforca. Toda essa orquestração má contra o ungido de Deus, ela não foge aos planos do Senhor.
Em 2 Samuel 17:14, está dito que então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai o arquita do que o Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. O Senhor Deus fez com que o coração deles ouvissem o leal a Davi, que estava dando outro conselho, dizendo: não vamos atacar agora não, vamos esperar um outro momento, o Davi está esperando vocês, ele é um homem de guerra, ele vai armar uma emboscada, vamos deixar para um outro momento, deixar passar isso. E aí Absalão ouve o conselho de Uzai, e o texto diz que é porque o Senhor queria promover o mal sobre Absalão. Irmãos, esse que era do conselho próximo a Davi, que traiu o rei e eventualmente se enforcou, lembra um outro personagem que traiu o rei e eventualmente se enforcou, não é verdade? A figura de Judas e a semelhança com Judas é bastante curiosa. E Deus dirigiu o coração do rei mau, que era Absalão. Provérbios diz que o Senhor Deus dirige o coração e dirige todo o desígnio mal dos homens, mas mesmo quando ele dirige o desígnio mal dos homens, é sempre para fazer tudo que a sua mão e o seu propósito predeterminaram. Está lá em Atos capítulo 4, que todos os males promovidos por Pilatos, Herodes e os demais contra Jesus Cristo cumpriram todo o que o seu propósito e a sua mão predeterminaram. A diferença entre a história de Davi e a história de Jesus é que no caso de Davi, o conselho de Deus e a soberania de Deus pouparam a sua vida. No caso de Cristo, custou a sua vida, isto é, conduziu a sua morte. Bem, no finalzinho do texto que eu li no começo, diz que Davi ouve a conspiração de Absalão e, curiosamente, ele não se torna o guerreiro que a gente está acostumado a ver Davi. Ele se sente meio acuado, ele resolve fugir de Jerusalém. Talvez porque ele não quisesse batalhar contra o filho. A Bíblia não dá detalhes sobre o que está no coração dele, mas ele entende que boa parte de Israel está do lado de Absalão. O tamanho da conspiração é reportado de tal forma que Davi julga ser melhor entregar Jerusalém do que lutar em pequeno número para tentar defendê-la. Então ele se torna, como consequência da sua fuga, um exilado. Olha que esquisito, um rei exilado em sua própria terra. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele é um rei exilado em sua própria terra. Eu estou pintando esse primeiro cenário para você compreender que a Satanás, ele é um usurpador. E ele acaba oferecendo o que ele não tem direito. Quando ele conversa com Jesus, ele propõe assim: se você se curvar diante de mim, eu te dou todos os reinos. Que tipo de conversa é essa? É conversa de quem usurpou. Satanás não tem a autoridade sobre os reinos, mas ele é um usurpador. E porque ele é um usurpador, ele oferece aquilo que ele não tem direito legítimo a possuir. Ele não criou, ele não conquistou, ele não herdou nada. Ele é um enganador desde o jardim, mas as suas artimanhas são para obter domínio sobre as pessoas. Estou lembrando você disso, e primeiro falando da má notícia, antes da gente ouvir sobre as boas novas, porque Satanás é o anjo caído, que deixou de ser próximo ao nosso Deus e Rei, para fazer da sua missão, levar outros a cair com ele. É bem parecido com Absalão. Então, o meu intento é alertar você para o perigo, porque Satanás sempre fez isso com alguns dos seguidores de Jesus. Lembra que quando Pedro faz a bela afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, parece que Pedro está teologicamente bem firmado. A narrativa seguinte é aquela que Jesus fala que vai para a cruz, e Pedro diz: para com essa conversa, e Jesus diz: arreda Satanás. Jesus não está falando de nenhuma possessão demoníaca. Ele está falando assim: as coisas que você fala combinam com o raciocínio do maligno. Você corrobora com entendimento maligno.
É importante a gente entender que ao longo de toda a trajetória de Jesus com os discípulos, Jesus alerta os discípulos sobre o perigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele fala para Pedro: Satanás nos procurou para peneirar, mas eu roguei por ti. O tempo todo está havendo esse tipo de cercar. Por isso que Pedro sabiamente vai escrever mais tarde na sua carta que Satanás é como leão que ruge em derredor, procurando alguém para devorar. É importante eu lembrar você disso. Eu não estou dizendo que você não saiba, mas o meu intento aqui é levar você a compreender que quando Satanás se usurpa e se torna o que a Bíblia chama de príncipe deste mundo, ele controla os recursos e o desenvolvimento da criação para os seus propósitos. Eu acho que muitas vezes a gente pensa em Satanás só em termos religiosos, isso é muito ruim. Você tinha que pensar em Satanás por trás das coisas que são aparentemente neutras. Mas se a criação é do Senhor e alguém usurpa a criação do Senhor, dá para você usar ciência para propósitos malignos. E eu não estou falando de bomba atômica, não. Essa todo mundo sabe, né? Quando você fala assim, usar para armas de destruição em massa. Estou falando de você levar pessoas a crer na ciência como se fossem os novos sacerdotes. De usar a arte para propósitos malignos. De usar política, de usar comércio. Satanás, ele é um usurpador. Então é importante que eu e você enxerguemos esse tipo de atuação. Eu quero dar um exemplo bíblico para ajudar você a compreender isso. Quando Jesus liberta aquele homem horripilante, o Gerazeno ou Gadareno, depende da tradução, está lá em Marcos capítulo 5, o texto diz que ele se torna um homem são, ele quer seguir a Jesus, a gente conhece a história. Mas o que eu acho que a gente perde da história é que toda a descrição de um homem que se cortava, que gritava, que arrebentava correntes, que andava perto do cemitério, devia ser assim uma cena de terror. Todo mundo enxerga a atuação maligna nele. Mas no final da história, quando Jesus o libertou e os espíritos vão aos porcos, Jesus é expulso da cidade. Ninguém fala de atuação no resto da cidade. Mas existe atuação maligna em ambos os casos. Uma é aberta e explícita, a outra é camuflada. E quando a gente não enxerga nos dois casos, a gente está sendo muito ingênuo na nossa percepção deste mundo. Então, o primeiro objetivo meu aqui é mostrar que nós estamos num mundo com um usurpador, que toma as boas coisas que Deus fez e as usa para propósitos malignos. Então não existe nada nesse mundo, nem educação, nem saúde, nada nesse mundo que é usado de maneira honrosa ao Senhor em todo o tempo. Nada. Tudo tem mão de gente que opera em prol do maligno. Significa que a gente não é abençoado por essas coisas? Não é isso que eu estou dizendo. É só para você entender que o usurpador quer tomar todas as coisas e controlar tudo. Seguindo na história, eu quero levar você a olhar para duas passagens em 2 Samuel. A primeira está nos versículos 19 a 23, na sequência do capítulo 15. Olha o que acontece. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de sua pátria. Chegaste ontem, já te levaria eu, hoje conosco, a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é como impressionantemente Davi é amado pelos estrangeiros e odiado pelo seu próprio filho. Olha que ironia. O seu filho quer o reino do seu pai. Mas tem um tal de Itai que chegou há pouco tempo no reino.
ele era um exilado, está buscando um refúgio melhor lá em Israel. E Davi vê que esse rolo não vai fazer bem para ele, fala: fica aqui, constrói sua casinha, constrói sua família, não se preocupe com esses rolos que são nossos, não tem a ver com você, fica aqui. E Itai fala assim: o senhor não entendeu, seja para a morte, seja para a vida, onde o senhor estiver, eu vou estar. O senhor é o meu rei, Davi. Itai falou: o senhor é o meu rei. É impressionante isso, porque a história dessa fuga de Davi, de seu legítimo reinado contra a lealdade de um estrangeiro, que mesmo aconselhado por Davi se submete a ele, mostra essa beleza, né? O rei Davi e os seus súditos, eles fazem parte de uma lealdade impressionante. Davi, ainda na sequência da história, ele vai ser ajudado por levitas e pelo seu amigo e conselheiro Uzai, que eu mencionei há pouco. É irônico pensar que o estrangeiro seja mais leal a Davi do que o seu filho e do que grande parte de Israel. Mas isso também acontece com o rei Jesus. Certa vez ele curou 10 leprosos, só voltou um para agradecer. Ele era o quê? Samaritano. Ele era estrangeiro. Ele foi apreciado e louvado por uma mulher samaritana e pela cidade toda que veio conhecer Jesus Cristo. Mas os escribas e fariseus não se importavam em honrar a Jesus. Quando o Rei dos Reis nasceu, não se deram o trabalho de andar de Jerusalém a Belém, que é vizinha, para ver que de fato quem era esse menino nascido, que trazia estrangeiros de muito longe, os magos do Oriente. Percebe como a história de Jesus é toda construída assim? Aqueles que eram dele não deram a mínima para ele, mas os estrangeiros o amaram. Jesus foi o desprezado e excluído da comunidade. Essa é a história de Jesus, e não é só a história de Jesus, é a nossa história também. É importante que você entenda que os seus desconfortos neste mundo estão muito ligados ao desejo seu de se prender a coisas daqui e não ter tudo que você gostaria de ter aqui. É quando a gente se esquece de que o reino de Deus não é deste mundo. Então nós precisamos lembrar que há um sentido em que a criação do Senhor, ela foi usurpada, e antes que ele tome tudo de volta, e eu já vou falar disso, nós vivemos como estrangeiros, como peregrinos. No capítulo 16, tem uma situação ainda mais esquisita por parte de Davi. No versículo 5, capítulo 16, 2 Samuel, a partir do versículo 5, conta a história de Simei. Escuta essa aqui. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, também Simei, ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Queridos, olha que história estranha. Davi é totalmente resignado nessa situação aqui.
ele é alguém que, ao invés de se voltar contra Absalão, ele deixa a terra. Ao invés de revidar aquilo que acontece da parte de Simei, ele espera não revidar. Antes disso, tem um trecho que eu não li, que é o caso de Ziba. Ziba é o principal servo de Mefibosete, que também é da casa de Saul. E Ziba aparentemente engana Davi. Mais tarde a gente vai perceber, pela reação de Mefibosete, que Ziba enganou Davi. O que eu quero dizer é o seguinte: por conta de tudo que acontece no reinado de Davi, ele sofre engano e ele sofre desprezo. Davi sofreu uma desonra tal de outro descendente de Saul, agora Simei, que isso incomoda o servo dele. O servo dele fala assim: quem é esse cão morto para falar contra o meu rei? Me deixa passar, eu tiro a cabeça dele agora. Não é? Isso aqui é soldado que quer resolver o problema. Mas olha que interessante, ele é acusado de Simei de homem de Belial e de ter usurpado o reino de Saul. Você percebeu essa palavra? Você usurpou o reino da casa do meu pai, no caso, né? Ambas as acusações são difamatórias, a gente sabe que elas são. Por quê? Diferente de Absalão, Davi nunca levantou a mão contra o ungido do Senhor. E não planejou qualquer golpe para tirar Saul do poder. Saul é quem perseguira a Davi, você se lembra da história? E ele poupou a vida do rei Saul 2 vezes. Oportunidade de ter tirado a vida de Saul e ele não tirou. Portanto, Davi está sendo acusado de algo totalmente contrário ao que de fato aconteceu. Mas, olha que interessante, quando o soldado dele quer matar Simei, Davi rejeita essa proposta e abraça o desprezo abnegadamente, esperando que Deus restaure a sorte. Isto é, se Deus quiser, Ele vai me recompensar. A gente não sabe tudo o porquê Davi está fazendo isso. Talvez ele abrace essa acusação como uma espécie de disciplina sobre si, porque ele sabe que ele perdeu credibilidade com o pecado, com Batseba e com tudo que está acontecendo. Mas o meu objetivo não é falar da psique, ou do aspecto psicológico, emocional de Davi. É mostrar a postura do rei mesmo desprezado. Nosso Salvador também foi acusado ilegitimamente. Foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. É claro que essa é uma acusação falsa. Na cruz ele foi escarnecido por soldados, foi acusado por falsas testemunhas. E durante esse escárnio todo, alguns discípulos quiseram pegar em espadas e resolver a situação para ele. E o que ele disse? Coloque essa espada de volta na bainha, não é? Nosso Salvador ensinou que ele tinha que abraçar o desprezo. Irmãos, eu queria que vocês entendessem, agora em segundo lugar, que essa história aponta para Cristo, mas de como, ao apontar para Cristo, ela também mostra como nós estamos sujeitos aos enganos e aos males deste mundo. Nosso Salvador sabia quem haveria de traí-lo, nosso Salvador sabia quem estava tentando enganá-lo, e ele, por causa do seu conhecimento todo abrangente, ele conseguia sair dessas situações de enrascada. Mas Davi era homem como nós, e é por isso que ele estava sujeito a traição, a engano, a hostilidade. Num certo sentido, nós também estamos sujeitos a essas coisas neste mundo. E a gente tem que aprender a lidar com esses diferentes males, debaixo da realidade de que Cristo Jesus já é o nosso Rei, mas ainda não estabeleceu todas as coisas claramente aqui. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo chamou você, por mais que pareça desanimador, o pastor Heber falou isso, Cristo Jesus chamou você para ser desprezado neste mundo. Ele diz: se odiaram o mestre, odiarão a mim também. Então, estar com Davi significa igual o povo que caminhou por um bom tempo com o Simei falando lá abertamente, jogando pedra, jogando terra.
vontade dos soldados de Davi era pegar o cara. Mas como Davi disse não, eles caminharam debaixo de desprezo e de falsa acusação até o momento do seu descanso. Isso é tipológico, sabe, do que a gente tem que fazer? Nós também, muitas vezes, estamos debaixo de desprezo. Quer ver? Olha só para a maneira como a sociedade contemporânea olha para a ética sexual cristã. Quando a gente fala do que a Bíblia diz acerca de relacionamento homossexual ou qualquer outra coisa desse tipo, nossa visão não é vista só como retrógrada, ela é vista como ofensiva. Ela é vista como maligna e precisa ser extirpada. O mundo que antes falava de tolerar certas escolhas sexuais, agora não fala de tolerar, fala de punir esses cristãos que usurpam a identidade das pessoas. Você percebe? Neste mundo, aquilo que é santo passa a ser considerado mal, usurpador, inimigo da unidade. É assim que ser discípulo de Jesus implica. Mas eu quero terminar mostrando o último trecho que eu vou ler com vocês antes de fazer algumas aplicações. 1 Samuel capítulo 18, indo para o finalzinho da história com Absalão, a gente percebe o que vai acontecer com Absalão. E eu vou contar bem rápido, eu vou ler os primeiros 8 versos e depois conto o resto. Diz assim, 2 Samuel 18, a partir do verso 1. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, 1/3 sob o comando de Joabe, outro terço sob de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço sob de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo, eu também serei convosco. Respondeu, porém, o povo, não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos prestes socorro. Tornou-lhes Davi, o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. A partir do versículo 9, vai contar a morte de Absalão. Você deve se lembrar a história, que ele fica preso pela sua cabeleira, aquilo que antes era a expressão da sua beleza, agora vira uma espécie de empecilho. E quando ele fica preso, Joabe vai lá e tira a vida de Absalão contra aquilo que Davi havia pedido, de ser brando com Absalão. E assim o povo volta, Davi e o povo voltam para a terra. Quero mostrar algumas coisas rápidas acerca da vitória de Davi aqui. Primeira coisa que chama a minha atenção é que nos primeiros 5 versos a gente tem os exércitos de Davi e Davi se encontrando para a batalha, mas eles têm uma maneira diferente de lidar com o inimigo. Os servos de Davi são leais a Davi. Davi monta o exército e diz, vou com vocês. Não, vai não, o senhor tem que ficar aqui, se o senhor morre, nós perdemos o líder. Se metade de nós morrermos, a gente continua brigando. Mas se o senhor morrer, a gente fica sem cabeça. O senhor fica aqui. Davi entende que é bom um conselho e ele fica de maneira resignada. Mas quando ele fica, ele pede para todos os capitães, pega leve no meu filho. O que é curioso nesse começo do capítulo 18? É que Davi ainda tem a sua visão embaçada pelos laços familiares. Ele não consegue enxergar Absalão como um inimigo do Senhor. Ele enxerga Absalão só como o seu filho. E eu sei que isso é difícil, porque nós também, quando lidamos com os nossos queridos que não conhecem o Senhor, a gente tem dificuldade de enxergar a inimizade contra o Senhor. Os laços familiares, eles atrapalham, eles embaçam a nossa visão. Mas o que eu quero que você compreenda aqui, é que o texto está mostrando que a lealdade dos companheiros de Davi, ela é correta, porque é uma lealdade baseada nos laços com o ungido de Deus.
enquanto Davi está tendo uma lealdade apenas afetiva. Isso é muito importante, sabe? Isso ensina que nem toda lealdade é virtuosa. Você consegue compreender isso? Às vezes as pessoas gostam muito do funcionário que é leal, né? Falam, fulano é muito leal, eu gosto dele porque ele é leal. Eu sei que lealdade é apreciada por nós, mas se eu falasse da lealdade de Adão de pecar junto com Eva, você ia logo reconhecer que nem toda lealdade é boa. E de criminosos que são leais ao seu cabeça, nem toda lealdade é legítima. Você entende isso? Mas o que eu quero que você compreenda teologicamente é que a lealdade admirável do texto é quando ela é a Cristo Jesus, antes do que àqueles com quem temos laços de sangue. Entendeu? O texto está ensinando para a gente que laços de sangue não são tão fortes quanto laços de fé. E é muito importante a gente entender isso. Depois, Absalão vem a morrer. O servo de Davi matam milhares de israelitas que lutavam por Absalão. E depois da derrota do exército, Absalão fica preso pela sua cabeleira e acaba morrendo por ordem de Joabe. A revolta contra Davi se dissipa e todo Israel volta cada um para sua casa, diz o finalzinho ali, versos 16 e 17. E eu estou terminando com essa parte, porque agora eu quero fechar dizendo assim, que a Escritura usa a linguagem bélica, como eu falei no começo, para dizer que Jesus Cristo vence o inimigo, mas ele não vence de forma portentosa, como os judeus esperavam. Ele vence sendo humilhado. Ele vence indo para o Calvário. Mas ele retoma o reino que lhe é de direito. Ele ganha aquilo que ele tem que ganhar. Ele triunfa sobre aquele que tem o poder da morte na sua morte, diz Hebreus 2. Então, eu queria usar essa ideia que eu já apresentei aqui para trazer uma aplicação final para a gente pensar, que é, se Jesus Cristo foi o rei humilhado até a morte, mas ele venceu, e como nós cantamos há pouco, ele voltará, qual é a nossa postura à luz do reinado de Jesus? Eu acho que a Bíblia tem uma das analogias mais elucidativas para a nossa postura. A nossa postura tem que ser de embaixador. Sabe por que eu gosto dessa analogia? Porque o embaixador, ele vive em terra estrangeira. Ele não é dali. Mas o lugar onde ele se reúne com os seus é do reino dele. Então ele tem um pedaço do reino dele dentro de um ambiente hostil e inimigo. Então o embaixador é aquele que não luta com armas, ele luta com a palavra. É por isso que a espada que você carrega é a palavra. A espada do Espírito é a palavra. Você não é a favor de revoluções que desrespeitam toda e qualquer autoridade em qualquer contexto. Mas nós somos leais ao rei. E leais ao rei nós estamos dispostos a fazer o que o rei nos manda. Então é muito importante entender isso. Eu quero usar essa analogia da embaixada para terminar dizendo a você que o meu desejo é que você compreenda que o embaixador, ele sempre se porta como alguém que vive no estrangeiro, mas que sabe que tem refúgio no reino de Deus. E aqui vai a importância de vocês serem pessoas que prezam o convívio com o povo de Deus. Sabe por que os reformados prezam o dia do Senhor, que é este dia, né, o domingo? É porque o dia que a gente se reúne, toda a embaixada se reúne, para serem fortalecidos para viver no meio de um mundo hostil. A embaixada se reúne, ela adora o Rei dos Reis, ela se fortalece, para que ela esteja pronta a viver no meio de hostilidade, aguardando
o triunfo final do rei. Ele já venceu, mas ele venceu de forma a colocar você de maneira estratégica em diferentes lugares deste mundo. Você vai ser desprezado como alguém que é estrangeiro, você vai ser desonrado, e o teu Salvador fala: espera, espera, espera. Ele não está chamando você a um pacifismo tolo, ele está chamando você a crer que o príncipe da paz é o mesmo que julgará todos os homens segundo as obras de cada um. Você aguarda aquele que julga retamente. Então aprenda a fazer isso. Aprenda a trabalhar como um embaixador. O reino vai vencer. Ele já venceu e ele ainda mostrará o seu triunfo. Viva como alguém que honra o seu rei. Eu quero pedir que Deus dê discernimento a nós. Esse não é um assunto fácil, mas que Deus dê discernimento a nós, para convivermos não só no nosso Brasil. Eu sei que o nosso Brasil nos frustra em várias frentes. Eu sei que frustra você, muito provavelmente. Frustra a mim também. Mas eu quero que você enxergue não só o nosso Brasil, este mundo debaixo do controle do usurpador. Onde quer que você esteja, para onde quer que você vá, você vai encontrar oposição contra o reino. Mesmo nos lugares mais gostosos desse planeta, vai ter oposição ao reino de Deus. Então, onde você estiver, você é embaixada, embaixador. Procure sempre estar com o povo de Deus e se fortalecer até a volta do nosso rei. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui aprendendo sobre a vida de Davi e ela é cheia de altos e baixos. Davi que nós conhecemos, que venceu Golias e vencia exércitos, parece tão fraco aqui. Tua palavra mostra um homem humilhado pelo seu próprio pecado, pela espada que não deixa a sua casa. E nesse sentido ele é muito diferente do teu filho. Teu filho era perfeito. Teu filho não tinha motivo de ser zombado. Mas essa história também nos lembra, Senhor, que o teu ungido vence não sem humilhação. E o teu filho venceu, mas não sem humilhação. E nos chama a um caminho semelhante. Viver neste mundo é viver debaixo de humilhação. É viver zombado, desprezado por aqueles que se julgam donos desta criação. Eles são usurpadores, Senhor. Eles têm usado as coisas que o Senhor fez contra o Senhor. Nós sabemos disso e aguardamos o momento em que o Senhor tomará tudo de volta e mostrará essas coisas ao teu povo. Mas a vitória já foi estabelecida. E nós queremos viver neste mundo não como esperançosos tolos que aguardam um reino. O reino já veio e já estabeleceu locais ao redor deste planeta. Igrejas com embaixadores. Dá ao teu povo o prazer de conviver com os seus irmãos. Mas não para ficar só aqui, Senhor, mas para que sejamos enviados para os lugares mais hostis do nosso planeta. Abençoa o teu povo aqui, na Igreja Batista do Jardim Botânico, para que sejam zelosos por espalhar o Evangelho para lugares diferentes do nosso Brasil e do mundo. Que haja pessoas aqui neste lugar dispostas a ir e serem embaixadores do reino para onde quer que o Senhor os leve. Prepara o teu povo, Senhor, para que a gente não faça deste lugar a nossa morada definitiva. Ensina os nossos olhos a pensar nas coisas lá do alto, a buscar as coisas lá do alto. Nós te pedimos, como embaixadores de Cristo, no nome dele, amém.